Bom dia. Bom dia, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Minha jangada vai sair pro mar. Vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar. E a Deus do céu vamos agradecer. Bom dia, amores. Que delícia. Eu tô em Salvador, vi que alguém perguntou aí. Tô em Salvador, na minha terra natal. Vou ficar aqui esse mês, comemorar, celebrar o aniversário da minha mãe. Tô muito feliz da gente estar fazendo essa live hoje, live Raios de Sol, Raio de Sol. Vou colocar aqui no comentário. Vão me falando aí se tecnicamente está tudo bem, o áudio, a imagem. Raio de Sol. Não sei se vocês sabem, meu nome era para ser Ingra Raio de Sol. Peraí, deixa eu melhorar aqui isso. Raio de Sol. Ai, gente, que alegria. Primeira live oficial, Raio de Sol. E a gente vai falar aqui hoje sobre o medo do novo, né? O medo do novo é o medo do nosso crescimento. Então, talvez essa conversa traga alguma informação importante para você. Talvez alguma palavra possa virar uma chave dentro de você que está aqui. Quero dizer para vocês que quem está aqui presente ou quem assistir essa live depois não chegou por acaso, né? O campo, o universo, o Deus costuma mover as pessoas no momento que elas estão prontas para uma nova compreensão, para um movimento de liberação, de crescimento. Então, o mundo, o universo, o campo estão o tempo inteiro trazendo informações, mensagens, insights, e às vezes a gente não escuta. Então, se você chegou aí, tem uma horinha, talvez menos até, né? A gente vai sentindo, porque a gente está nesse campo aberto, então eu não tenho a pretensão de controlar nada, vai ser uma troca com vocês. Se você chegou aí, tem um tempo para a gente conversar, fique. Se dê esse presente, essa oportunidade. Olha que lindo, eu tô aqui na casa dos meus pais, em Salvador, e esses quadros aqui são do meu pai, Chico Liberato. Eu vou pedir para vocês também colocarem na caixinha de perguntas alguma pergunta, né, que surgir aí durante a nossa conversa. Então, eu quero começar falando para vocês de uma lei sistêmica, que é a lei do pertencimento. E muitas vezes a gente tem medo de fazer diferente, de fazer o novo, porque a gente tem medo de não pertencer mais ao nosso sistema. E isso tem algo muito curioso e arriscado, porque muitas vezes a gente repete os padrões do nosso sistema com aspectos positivos, né? Muitas vezes
a gente herda aspectos positivos e sente a necessidade de repetir. Por exemplo, eu sou filha de pais artistas, né? E tem esse aspecto positivo, que é esse amor pela arte, pela criatividade, né? Pela expressão da minha alma. Meu Deus, né? Isso é uma herança maravilhosa, né? Tem a herança da saúde também. Eu vou dar aqui muitos exemplos, né, da minha pessoa, porque eu acho que assim fica mais fácil de vocês compreenderem, e eu tô falando com muito conhecimento de causa. Então, a minha saúde, a minha arte, né, são aspectos positivos que eu repito. Mas eu também estou emaranhada com aspectos negativos. Então, por exemplo, no passado, né, no meu sistema de família, na minha ancestralidade, houve muita riqueza e perda da riqueza. Então, essa cura, né, sobre o dinheiro, né, sobre as finanças, como olhar para as finanças, como olhar para o dinheiro de uma maneira saudável, né, olhando para ele com um aspecto positivo, é um desafio que eu também herdo. Né? E que, tendo consciência disso, eu posso dar um passo além. Então, muitas vezes a pessoa repete padrões de doença, repete padrões de fracasso. Eu, por exemplo, estou sujeita a repetir padrão de fracasso. Não à toa esse tema do sucesso está tão presente na minha vida, porque é um obstáculo, é um desafio que, ao transcender, eu me potencializo. Por quê? Porque todo o meu sistema precisa dessa cura. Então, isso é um aspecto que eu quero trazer para vocês. A gente não existe de maneira isolada. A gente existe em relação a um sistema de várias gerações. Então, aqui eu já trago um dado para vocês refletirem, meditarem, que é esse dado de olhar para trás e ver os padrões, né, de repetição do seu sistema e o que você faz hoje na sua vida, que muitas vezes você pode acreditar que você está fazendo algo novo, fazendo uma nova escolha, mas você pode estar identificado com uma avó, com uma bisavó, com uma tataravó que não teve voz ou que foi excluída, e você assume inconscientemente o padrão e o comportamento dessa pessoa que o sistema tentou excluir. E como é que isso acontece? Alguém aí sabe como é que isso acontece? Quero lembrar vocês, mais uma vez, de colocar na caixinha de perguntas se vocês tiverem alguma dúvida. Então, essa identificação com o ancestral, que muitas vezes a gente nem conheceu, que a gente nem escutou nenhuma história, se dá porque nós estamos interligados a esses ancestrais através do campo mórfico, que é um campo de consciência unificado, que existe, que paira sobre toda a família humana. Mas esse campo de consciência dentro do nosso sistema familiar é mais forte, interfere mais na nossa vida. Os padrões acontecem, se repetem com muita definição. Então, a gente pode olhar para trás e buscar a nossa história, mas se a gente não encontra essa história pregressa, se não tem alguém para nos contar, nos transmitir, primeiro tem a ferramenta da constelação, né, que traz, que revela essas dinâmicas ocultas. E tem uma outra maneira de fazer isso, que é a gente olhar para dentro, que é a gente sentir no nosso corpo toda essa ancestralidade. E aí eu quero trazer para vocês, né, essa notícia. A gente não herda no nosso DNA só características físicas. Até porque essas características físicas também têm a ver com a experiência de vida. Por quê? O corpo não esquece. O corpo registra tudo. Hoje tem ciências que são capazes de ler toda a história de vida de uma pessoa e da ancestralidade dela através da conformação morfogenética.
como o nosso corpo se apresenta. Então tudo é característica de aspectos emocionais da nossa vida. A gente vai ter traumas registrados na nossa perna, a parte de baixo do nosso corpo tem a ver com a nossa relação com nós mesmos. Então todos os traumas mais profundos vão estar registrados na maneira como a gente pisa no mundo, são as nossas raízes, né? Se a gente tem traumas de relação com o mundo, isso pode se apresentar na nossa parte superior. Então a pessoa tem medo de se relacionar, ela tem um peito mais fechado, né? Então a gente pode trabalhar também o corpo físico para trabalhar esse aspecto sutil do medo, da confiança, da entrega, do relacionamento. Muitas vezes tem medo de um relacionamento afetivo, porque às vezes a pessoa sofreu numa relação afetiva e às vezes seus pais sofreram, ou seus avós, ou seus tataravós, percebem? Então assim, o primeiro ponto é a gente entender que nós não existimos de maneira isolada. A gente existe em relação a todo um sistema que viveu muitas experiências e transmitiu essa vida que a gente recebe. É incrível isso, né? Eu acho muito lindo. Ai, meu Deus. Então, a visão sistêmica trabalha com esse campo maior, com esse quadro maior. Ela não olha a pessoa como um ser isolado. Nós estamos dentro de um mar de experiências e a gente herda essas experiências. Então, dentro dessa lição, dentro dessa lei, que é uma lei que rege o universo, não é uma crença, né? Muito pelo contrário, ela joga por terra muito do que a gente tem no nosso sistema de crenças, né? Muitas vezes a gente é encorajado a ser rebelde, né? A criticar nossos pais, a querer ser perfeito. Então, muitas vezes a gente tem medo de errar porque a gente tem uma ideia de perfeição que não existe. Eu não conheço ninguém perfeito, com a ideia de perfeição que a nossa sociedade prega, né? Alguém que não erra, que faz sempre o certo. O que é fazer sempre o certo? Queria convidar vocês a refletir sobre isso. Fazer o certo pode ser fazer sempre igual. Fazer sempre com resultados que a gente já conhece. Nossa, a pessoa acertou de novo. O que significa isso? Ela repetiu o mesmo padrão, obteve o mesmo resultado. Muitas vezes, o certo é ter um resultado esperado. Um resultado que todos esperam, que todos conhecem. Na minha concepção, dentro da visão sistêmica, né, e olhando historicamente a história da humanidade, todas as pessoas que realmente marcaram no sentido de trazer algo novo, elas não fizeram o que era esperado. Elas fizeram algo altamente arriscado. Elas confiaram em quê, gente? No seu coração. Confiaram numa voz mais profunda. Confiaram nessa voz, muitas vezes, da sua própria ancestralidade, que clamava por algo novo. Sei lá, vamos falar de Gandhi, né? Gandhi era um advogado, ele presenciava muitos conflitos e provavelmente sua ancestralidade já tinha sofrido muito com os conflitos. E o que ele trouxe? Ele trouxe uma postura de pacificação, de paz, de rendição. Gente, no ambiente de guerra, de luta, de dominação, como era a Índia, dominada pelo Reino Unido, você trazer uma proposta de resistência pacífica é algo muito novo e algo muito arriscado. Como é que ele sabia que isso ia dar certo? É claro que ele não sabia. Ele precisou confiar nisso, né? Nesse clamor mais profundo, que provavelmente era da ancestralidade dele e da ancestralidade do povo dele. E isso podia dar errado. Então, eu quero trazer aqui também uma reflexão sobre o que é dar certo e o que é dar errado. A gente nasceu para arriscar, para tentar coisas novas, né? Então, assim, muitas vezes a gente cai
E o que pode acontecer nessa queda? A gente aprender com isso. E a gente está aqui para aprender. Então, mais um dado do nosso sistema de crenças que não faz muito sentido, que é a gente achar que a gente está aqui para fazer tudo sempre certo, né? Para não errar nunca, para não cair nunca. E eu vejo justamente o contrário. Eu sinto que quando a gente erra, ou seja, quando a gente faz algo que a gente percebe que nos enfraqueceu, que foi autodestrutivo, que trouxe separação, que trouxe sofrimento, dor, se a gente faz algo, né, nesse sentido, e a gente toma consciência do que a gente fez, para mim isso seria talvez um erro, se a gente toma consciência, a gente deveria comemorar essa tomada de consciência. Isso é real. A gente errou, a gente caiu, a gente toma consciência, e esse erro, essa lição que foi aprendida pela própria experiência, é uma lição que jamais vai ser esquecida. É uma lição valiosíssima, que a gente pode trocar com as pessoas, porque a gente viveu aquilo. É por isso que eu tenho uma base da minha experiência. É por isso que o meu primeiro livro, O Medo do Sucesso, é totalmente um compartilhamento das minhas quedas, né? Foi quando eu arranquei as máscaras e resolvi revelar todos os aprendizados que eu estava tendo. Essa base é uma base que tem força. Claro que a gente pode aprender com as experiências dos outros e deve. Nossa vida é muito rápida, né? Pra gente querer experimentar tudo, não tem necessidade. Mas as nossas experiências de queda e de tomada de consciência são muito preciosas, muito preciosas. A gente deveria comemorar cada vez que a gente cai. Então eu quero trazer essa reflexão aqui para vocês. Que a gente possa compreender o que é uma repetição de um aspecto negativo da nossa ancestralidade. E por que a gente não consegue se libertar de um aspecto negativo? Queria que vocês tentassem responder. Eu vou abrir aqui a caixinha de pergunta, vou responder uma pergunta, tá bem? Olha, a Aline tá perguntando assim, ó. Estou fazendo, não sei se é uma pergunta, estou fazendo um caderno onde busco informações de toda a minha ancestralidade através de bate-papo com minhas tias, mãe e pai, e como estou descobrindo padrões e comportamentos herdados e que reverberam na minha vida, de questões emocionais a financeira. Nossa, maravilhoso, Aline. E vocês sabem, a vida, o campo, né, como eu disse no início, ele traz essas oportunidades, né? Eu me lembro que há uns 3 ou 4 anos atrás, eu não sou boa de ficar registrando muito datas, eu sou meio desapegada disso, mas mais ou menos há uns 3, 4 anos atrás, eu comecei a vir mais para Salvador, a frequentar aqui a casa dos meus pais. Naquele momento eu tinha possibilidades, né, de espaço, né, dentro da minha agenda, e também tinha um chamado interno para fazer isso. E aí eu comecei a ter convivências com um olhar mais buscador, buscador de enxergar as coisas, né? E aí eu descobri muitos padrões que eu repetia nas minhas relações, né, nos meus 2 casamentos, padrões que eu repetia, padrões positivos e padrões negativos. Como eu saí de casa com 20 anos, eu não pude observar com mais maturidade esses padrões. Eu sempre vinha para Salvador assim como a turista, né? A filha que mora fora e que chega para matar a saudade. Então, assim, muito passeio, muita diversão. Mas eu, pessoalmente, não tinha esse olhar mais analítico, mais amoroso, né? Mais corajoso de ver no meu pai e na minha mãe padrões de comportamento dentro de uma relação de casal. Isso é deles, eu não tenho que me meter nisso, é importante dizer, isso realmente não me pertence, mas eu herdei tudo isso
e levo para as minhas relações. Então, quando eu comecei a ver a fonte de todos, né, os meus padrões de comportamento, eu pude, primeiro, agradecer, porque não é um lugar de crítica e de julgamento, mas reconhecendo a origem dos meus padrões, eu posso transformar. E aí isso conecta com a pergunta que eu fiz antes dessa fala, que é: por que a gente não consegue se libertar desses padrões, desses aspectos negativos que a gente herda? E a gente não consegue se libertar deles porque a gente não reverencia primeiro. A gente não reconhece, a gente não inclui, a gente não aceita. Então também no nosso sistema de crença, na nossa cultura, na nossa sociedade, né, nos nossos padrões de comportamento sociais, a gente é encorajada a criticar e a julgar os nossos pais. Não é assim que a gente evolui dentro do sistema. Sinto dizer para vocês. Não é que a gente não vá perceber os aspectos negativos, mas esses aspectos negativos fazem parte de um grande pacote. E qual é a essência, o que é principal dentro desse grande pacote? A vida que a gente recebeu. Esse é o bem maior. Então, quando a gente percebe um aspecto negativo, não é um aspecto negativo do meu pai e da minha mãe. Eles são humanos, eles erram como eu erro, né? Essa crítica ao meu pai e à minha mãe, esse julgamento, essa condenação a eles dois, se reverte como crítica a mim mesma. Porque eu tenho 50% do meu pai e 50% da minha mãe. Cada vez que eu condeno, que eu maltrato, que eu rejeito meu pai e minha mãe, eu tô rejeitando 50% do que eu sou. Vocês percebem como isso é sério? E a gente não conhece essa visão sistêmica, essas leis que regem a nossa psique e a nossa alma. Então, qual é o movimento? Eu reconheço tudo isso que eu sou, que é o meu pai, a minha mãe e toda a minha ancestralidade. E o que eu faço com isso? Numa base de gratidão, porque eu recebi a vida, que é o bem maior, eu posso transformar. E eu posso trazer o novo. Vocês entendem? Gente, eu acho isso muito lindo. Muito lindo. Porque no momento que eu reconheço, eu posso trazer o novo. E se eu não reconheço, acontece algo muito perigoso. Eu não sei se vocês sabem o que é. Quando eu não reconheço a minha filiação de pai e mãe, quando eu não reconheço que meu pai e minha mãe me habitam fisicamente, emocionalmente, em todas as dimensões do ser. Entrou uma mensagem aqui. Quando eu não reconheço que meu pai e minha mãe me habitam em todas as dimensões, eu estou sujeita e provavelmente eu vou repetir os mesmos padrões deles. Os mesmos aspectos que eu critico, eu vou repetir. E se eu ficar na tensão, na vigília, para não repetir, porque eu odeio muito aqueles aspectos do meu pai ou da minha mãe, sabem o que acontece? É bem provável que os meus filhos ou os meus netos assumam, porque eu não reconheço, porque eu não aceito e eu não estou isolada do sistema. Então, se eu não alargo meu coração para aceitar, para receber e para compreender que todos somos humanos e aceitar esses padrões do meu pai e da minha mãe, o meu filho, o meu neto pode se identificar com esses que foram julgados e excluídos e repetir aquele mesmo padrão. E aí você pode me perguntar por quê? Né? Por que isso acontece? É um castigo? Não, não é um castigo. É porque a gente está aqui nessa escola da vida para aprender a amar. Aprender a amar. E amar o que é bonito, amar o que é virtuoso é muito fácil. A gente tem que amar no sentido de aceitar, de compreender, de reverenciar, sabendo que cada um está no seu processo, no seu grau de evolução. A gente aprende a amar esse amor
que é um amor mais amplo, é um amor de compaixão e de gratidão e de compreensão com os feios e malvados. Essa é a grande escola do amor verdadeiro, os feios e malvados. Feios e malvados entre aspas, né? O que a gente julga feio e malvado. Porque esse feio e malvado está dentro de nós, nos habita. Então, vocês percebem que é preciso estar pronto para dar espaço? Porque não é fácil amar o feio e malvado. Não é fácil. É um desafio, gente. É um grande desafio. Então é preciso estar maduro, madura. E essa maturidade não tem idade. Eu tenho visto pessoas com essa maturidade, assim, na faixa dos 20. Eu fui ter essa maturidade lá depois dos 40. Claro, eu estou conectada com a constelação familiar já há mais de 20 anos, né? Admirando, expandindo a minha consciência. Mas assim, eu ainda julgava muito, eu ainda criticava muito. Então, assim, o exemplo do pai e da mãe é muito bom para a gente refletir sobre isso. Porque o pai e a mãe são os nossos progenitores, são os nossos portais da vida. E eu não sei se vocês sabem, o sucesso tem a cara da mãe. E a nossa segurança, a nossa firmeza, a nossa força de ir para o mundo tem a cara do pai. Eu não sei se vocês sabem disso. Ai, gente, alguma pergunta? Eu vou voltar aqui. Vocês não botaram pergunta na caixinha. Vou voltar aqui no chat, tá? Para ver se tem alguma pergunta. Vocês estão entendendo tudo. Eu tô achando isso maravilhoso. Aqui a Aline fala também. A Aline tá super participativa. Tô adorando, hein, Aline? Ela tá falando aqui, comportamento, se bebiam e se eram agressivos. Exatamente. Isso tudo tá dentro da gente, amores. A Aline aqui também perguntando. Ai, maravilha, Aline. Obrigada por sua participação. O Roger fala, aprender com os próprios erros. Já vi que tem uma pergunta ali na caixinha. Vou ler. O que mais aqui? Vocês não estão fazendo muita pergunta. Eu acho maravilhoso. É que vocês estão entendendo. Eu estou tentando ser bem simples e bem clara. A Ju fala, uma frase que nunca me esqueço é: energia positiva, a gente joga para o universo e ele nos devolve em realizações. A gente vibra numa frequência, né? E o universo corresponde. O universo é tão amoroso. Esse universo vocês podem chamar de Deus. Eu acho esse nome ótimo, Deus ou deusa, né? Mas é que muita gente tem um trauma religioso. Então a gente pode chamar de universo, de campo, né? Então, assim, o campo, Deus, como você quiser chamar, é tão benevolente, é tão amoroso, que não julga, não critica o que a gente está vibrando. Se a gente está vibrando sofrimento e escassez, ele corresponde esse sofrimento e essa escassez. Qual é o ponto? A gente não sabe como as coisas funcionam. Então a gente passa a vida se queixando, achando que essa queixa vai trazer algum resultado positivo. Essa queixa só vai confirmar o motivo da queixa, porque o universo corresponde. Além disso, a gente também está repetindo padrões do nosso sistema, que também não sabia como as coisas funcionam. Então, querem uma sugestão de um grande passo evolutivo para todo o seu sistema? Estudem o autoconhecimento, estudem como as coisas funcionam. E esse estude é muito menos ficar lendo milhões de livros e muito mais observar. Observar como as coisas funcionam à sua volta. Observar como as coisas funcionam dentro de você. Se você está vibrando escassez, se você está reclamando da vida, qual é o resultado? Qual é o resultado? Observe. Passe uma semana, passe um mês, passe um ano. O que resulta essa vibração, essa crença na escassez? O que resulta essa crença na guerra? Você ficar polarizado, ficar numa ponta, né,
dessa polarização, o que que resulta para você? Vai te trazer mais o outro lado. Vai te trazer mais aquilo que você ataca. Vai atrair para o seu campo. Por quê? Porque você precisa reconhecer que todos fazem parte. Essa é uma lei do universo, uma lei sistêmica. Ninguém e nada pode ser excluído, nem os feios e malvados. Então, enquanto você não reconhecer que o feio e malvado tem um papel nessa grande escola da vida e que ele também tá aprendendo e que você também um dia já foi feio e malvado, enquanto você não reconhecer isso, o universo vai ficar trazendo feio e malvado pro seu caminho. Até o seu coração crescer ao ponto de compreender que todos fazem parte e parar de atacar o feio e malvado, que ele também vive dentro de você. Então vamos lá, deixa eu olhar aqui. Vocês estão botando... Tem 2 perguntas, eu vou abrir a caixinha então, tá? Porque eu quero privilegiar a caixinha de pergunta, porque olhar aqui no feed, gente, eu não consigo acompanhar, né? Acho muito bom vocês estarem escrevendo bastante coisa, mas eu não consigo acompanhar. A Alana fala que sentem para ouvir a história de seus pais, avós, tios têm para contar. Mas às vezes a pessoa não tem essa oportunidade, né? Às vezes a pessoa até é alguém adotada, e não tem problema nenhum. Basta você sentir no seu coração. Gente, eu tenho vivido histórias incríveis nas constelações. Recentemente eu conduzi uma constelação, por exemplo, contar para vocês isso, que eu achei tão lindo, né? A representante da cliente, eu nem lembro qual era o tema, mas a representante da cliente ficava numa inquietação absurda, assim. Não parava de andar, inquieta, e pra cá e pra lá, e a mãe, né, a representante da mãe, a representante do pai, estavam todos no campo, ela não conseguia parar quieta, ela não se aguentava, ela não encontrava um lugar, ela estava agitada, ela não se sentia capaz, não se sentia forte, angústia, tudo que vocês puderem imaginar de negativo. E aí uma pessoa que estava assistindo a constelação, e eu tinha dito antes, falei, gente, quem está assistindo também está trabalhando, então fiquem muito atentos ao que vocês sentem no corpo e pelo sentimento. Não pensem, né, no lugar do julgamento e da crítica. Observem o que o seu corpo traz de informação e o que o seu sentimento traz de informação. Então uma pessoa que estava assistindo me chamou e me falou no ouvido que ela sentia muita vontade de segurar no pé da representante da cliente. E eu deixei que ela fizesse isso. Eu falei, vai lá, segura no pé. Na mesma hora, me veio uma informação que era para eu pedir para ela levantar e segurar na mão da cliente. Gente, vocês não fazem ideia. Na hora que essa representante levantou e segurou na mão da representante da cliente, tudo se acalmou. Foi assim, um passe de mágica, um milagre. A vida é um milagre, né? Esse sistema, né, em funcionamento é um milagre. É uma grande orquestra de compensação e de equilíbrio e desequilíbrio, e tudo funciona assim como uma orquestra perfeita. Isso é perfeito, né? O desequilíbrio e o equilíbrio criam essa perfeição. A descompensação e a compensação cria esse campo perfeito. Então, quando ela levantou e segurou na mão da representante da cliente, ela se acalmou. E vocês sabem o que isso significa? Essa cliente teve uma irmã gêmea na gestação. E isso é muito comum, muito mais comum do que a gente imagina. Numa gestação é bem comum que venham 2 ou até às vezes 3, né, fetos para se desenvolver, né, duas fecundações, e no desenvolvimento desse feto dentro da barriga, um absorve o outro. Um absorve as células do outro para se fortalecer.
Isso faz parte da tecnologia da vida. É como se aquele segundo, né, aquele outro não tinha tanta força para ir adiante e tem um que está mais capaz de se desenvolver. Esse mais capaz de se desenvolver absorve o outro para criar ainda mais força e conseguir viver toda a gestação e nascer. Isso é a tecnologia a favor da vida. A tecnologia da vida a favor da vida. Então, o que isso significa? Muitas vezes a pessoa não atendendo, não olhando para dentro, ela sente falta de alguém muito importante. Esse alguém muito importante não sobreviveu. Foi um irmão gêmeo, uma irmã gêmea. Então ela está sempre sentindo falta de alguém. E às vezes, eu já reparei isso também, a pessoa tem uma boneca e alguém diz pra ela: ah, que bobagem, você já é uma adulta e tá guardando uma boneca. Eu vou fazer uma live, inclusive, sobre os não nascidos, porque muitas vezes a mãe que perdeu o filho de aborto provocado ou espontâneo, também, sem consciência, começa a juntar boneca ou juntar objetos significativos. Isso representa aqueles não nascidos. Então, a gente também faz isso com um irmão gêmeo, uma irmã gêmea. A gente tem ali um objeto de afeto que a gente não sabe por quê. E muitas vezes os outros falam: que bobagem, você está se apegando a esse objeto. Tudo bem, você pode até fazer um ritual de liberação desse objeto. Também é saudável. Mas isso é para trazer para a matéria alguém que não pôde ficar. Mas a melhor maneira de honrar essa pessoa que não pôde ficar, em vez de querer ir para a morte, porque muitas vezes esse padrão de quem ficou é querer ir para a morte, a gente vê nas constelações, a pessoa começa a atrair para a vida dela situações de acidente, de fracasso, ou seja, ela fica dizendo não para a vida. A melhor maneira de honrar um outro feto que não vingou e que não sobreviveu é você honrar a vida que você ficou com ela em detrimento daquele outro feto. Deixa eu explicar melhor. A melhor maneira de você honrar a vida daquele que não pôde ficar é você valorizar a sua própria vida. Porque aquele que não ficou, ele não ficou para você viver. Então você honrar a sua vida e fazer algo de bom com ela é o que vai honrar a morte daquele que não pôde ficar, para você sobreviver. Vocês conseguem sentir o tamanho disso, a grandeza disso? Vou abrir aqui a caixinha de perguntas. Ai, ai, gente, a caixinha de pergunta tá com perguntas sobre o meu trabalho de atriz. Então, eu acho que esse é uma outra live, né, do trabalho de atriz. Eu quero, então, seguir aqui a nossa conversa sobre o medo do novo. O medo do novo. Então, o que... A vida é perfeita, né, Aline? A Nilza fala: minha mãe gostava muito de boneca, então era falta dos não nascidos. É uma compensação, Nilzinha. Mas, gente, ó, eu vou pedir de novo pra vocês botarem pergunta na caixinha, que a caixinha eu consigo abrir mais e a gente lê, né? Então, esse medo do novo, muitas vezes, é porque a gente não honra os nossos pais e a nossa ancestralidade. E aí, o que é que a gente carrega? A gente carrega uma culpa. Porque a nossa alma sabe que o bem maior, o que ela recebeu para encarnar e para se desenvolver e evoluir aqui nessa escola da vida, é a vida. E esse bem maior a gente recebeu do pai e da mãe. Então, quando a gente não consegue sentir gratidão imensa pelo pai e pela mãe, a nossa alma traz esse mecanismo, que é o mecanismo da culpa. Ela sabe que a gente está sendo injusto com o nosso pai, com a nossa mãe, porque eles são humanos. E aí, para a gente continuar se sentindo pertencendo, é como se tivesse um outro mecanismo, que é o mecanismo de repetir o que o nosso pai e a nossa mãe fazia. Se a gente não aceita,
a gente vai repetir em algum momento da vida. Então a melhor maneira da gente soltar os padrões que a gente não quer repetir é a gente aceitar no nosso coração. É a gente compreender que eles são humanos, que eles erram e que a gente recebeu um pacotão. E o principal desse pacotão é a vida. Todo o resto a gente recebeu para trabalhar. O que você veio aqui fazer? Você queria receber uma vida só aspectos bons? Gente, isso não faz sentido. A gente recebe vários aspectos negativos, digamos assim, para serem trabalhados. Todos os aspectos negativos que vêm da nossa ancestralidade é para a gente trabalhar, é para a gente fazer a nossa parte. Vocês queriam chegar pronto? Então, assim, eu percebo que a gente precisa ter essa consciência e esse autoconhecimento para a gente desenvolver uma alegria por fazer a nossa parte e desenvolver uma humildade por fazer a nossa parte. Ok, a minha família teve uma experiência de riqueza e de fracasso. Qual é a minha parte? Trabalhar esse tabu do dinheiro, trabalhar essa dor que está vinculada ao dinheiro dentro da minha ancestralidade. Hoje eu posso trabalhar o dinheiro na minha vida com amor. Esse dinheiro pode vir para ajudar as pessoas, pode vir dentro de um processo de cura. Esse dinheiro também vem na minha profissão de atriz, que é onde eu coloco o meu coração e a minha alma e me entrego literalmente de corpo e alma para as pessoas se verem no espelho através dos personagens, dos arquétipos, né? Porque toda história é fictícia, ela está trazendo arquétipos que nos habitam, por isso a gente se sente tocado. Não sei se vocês sabem, na Grécia Antiga, e aí que a minha profissão de atriz se conecta com a minha profissão de terapeuta, na Grécia Antiga, o teatro era visto assim como um grande ritual de transmutação. Era catástico. Assim, as pessoas no palco, elas realmente eram tomadas por aqueles arquétipos, né? O arquétipo da mãe, o arquétipo da traidora, o arquétipo do traidor, do rei, da rainha, o arquétipo do bobo da corte, o arquétipo do excluído. Assim, todos esses arquétipos eram representados no palco e as pessoas na plateia se identificavam com aquilo e passavam mal. Gente, tinham paramédicos nas apresentações de teatro. As pessoas passavam mal, elas entravam em catarse e aquilo trazia cura para elas. Então, isso também é mais um paradigma que a gente precisa transformar, que é essa, né, que a gente fala assim, eu não quero entrar em contato com a dor, né? A sensação do vômito, a sensação do choro, a sensação de um momento de introspecção, de entrar para dentro de si. A gente aprende a fugir, né, desses movimentos, mas é justamente nesse choro, nesse grito, nesse entrar para dentro, nesse mergulho assustador, que a gente pode transcender e encontrar o raio de sol. Olha o nome da live, que a gente pode encontrar a luz. É através dessa coragem, esse coração que age. E se a gente não faz esse mergulho, nosso filho vai fazer, nosso neto vai fazer, alguém com mais coragem vai fazer. Mas por que você não honra a sua vida fazendo a sua parte? Vamos fazer esse mergulho, vamos entrar, né, com tudo nessa existência. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte: se você faz esse mergulho, se você entrar na dor, né, se você estribucha no chão, mergulha na lama com coragem, você encontra seu lugar. Você encontra a sua força. Então a nossa força está nesse mergulho, está nesse medo, né? Se tem algo que nos causa medo, vá para lá, porque esse medo você herdou da sua ancestralidade. Isso significa que lá atrás, nas outras gerações, as pessoas chegaram ali naquele ponto e não foram adiante. Aquele ponto foi uma barreira, elas não conseguiram transcender aquele ponto. E aí você percebe isso e não critica. Você fala, ok, vocês foram até aqui, vocês me transmitiram a vida, pra quê? Agora o bastão é meu,
Agora eu vou transcender esse ponto que vocês não conseguiram. E ao transcender aquele obstáculo, aquele ponto que causava medo a todas as gerações, você vai estar se curando e vai estar curando toda a sua ancestralidade. Gente, isso não é pouca coisa. Isso é muito. Isso é muito. Eu vou falar pra vocês assim, de carteirinha, sabe? Assim, por experiência própria. Eu tinha muito medo de escrever. Eu sou filha de uma escritora, de uma artista, de uma poeta. Minha mãe, Alba, é uma artista, poeta incrível. Ela já trouxe muita cura para o sistema feminino dela, para a linhagem feminina, porque minha avó também era uma artista. E minha avó vestia máscaras dentro de casa, fazia cenas e brincadeiras para entreter os filhos e os netos. Assim, eu brinquei muito com a minha avó. E minha mãe deu um passo além. Minha mãe foi roteirista dos filmes de meu pai, do cinema de animação de meu pai. Isso foi um passo além. Mas, por exemplo, ela não conseguia publicar livro de poesias dela. Nunca tinha publicado livro de poesia. Isso é um medo de expandir, um medo de fazer diferente, né? É falta de conhecimento. Cada geração vai dando um passinho e vai expandindo um pouco mais a consciência. Hoje minha mãe tem muito mais consciência através das constelações familiares e tá dando passos largos de evolução. E aí chega eu, que também empaquei ali nesse medo da exposição, que é o medo do sucesso, é o título do meu primeiro livro, até o ponto de eu estar madura o suficiente para me expor, para escancarar tudo isso. Que foi quando eu escrevi o meu primeiro livro, O Medo do Sucesso, e aí perdi o medo de me expor. Perdi o medo de errar, perdi o medo de quebrar a cara, perdi o medo de pagar mico, assim, nossa, se vocês lerem O Medo do Sucesso, vocês vão dizer, meu Deus, Ingrid foi corajosa aqui. E fui mesmo. Assim, eu falo com humildade, porque eu precisei de humildade para ter essa coragem. Eu era arrogante quando eu não queria arrancar a máscara e mostrar a minha fragilidade, a minha humanidade. Então, assim, eu precisei de muita humildade para dar minha cara a tapa, para mostrar que eu também errava, que eu também caía e que eu era muito imperfeita. Então, depois que eu tive, né, esse rompimento desse limite, né, encarei o medo de me expor, escrevi esse primeiro livro, primeiro eu me curei. Né? Claro que esse medo às vezes vem, mas eu digo, opa, já te conheço. Vamos conversar aqui, né? Me dá a mão que eu vou com medo mesmo, né? Vamos fazer as pazes. E segundo, olha que lindo que aconteceu. A minha mãe tá lançando o livro dela, de poesia. Não é algo que ela tá fazendo junto com meu pai, que também é maravilhoso, né? Os roteiros dos filmes. É algo dela. Também ela já tinha lançado o livro de poesia com outras pessoas, mas ela ainda não tinha lançado o livro dela. Então, vocês percebem como isso é poderoso? Então, ela agora está lançando o livro dela, já é uma cura do sistema. A minha avó, Celeste, que já é falecida, começou a fazer teatro com 70 anos. Depois de muitos anos de vivência comigo também, né? Com a neta atriz. Então, gente, a gente se sente muito realizado quando a gente dá um passo além dentro do nosso sistema. Mas esse passo, se vocês puderem, escrevam, tá? O passo além só pode ser dado quando a gente aceita de coração tudo que foi vivido. Sem crítica, sem julgamento, sem condenação. Podem escrever isso. Quem tá chegando, quem não conseguiu escrever, depois assiste a live de novo e escreve, isso é bem importante. Olha aqui, ó, tem aqui umas perguntas, a Nilzinha fala, eu sinto um bloqueio ao falar. Ai, amiga, muita gente sente, isso é bem comum, viu? Aí a outra fala da Nilza, dormi ontem na sua constelação, os não nascidos me deixou com dor de cabeça. Minha sobrinha de 3 aninhos só vive chupando o bico e segurando uma boneca. Teve um não nascido entre ela e as irmãs gêmeas. E é possível, Nilza, que ela tenha tido uma irmã gêmea. Viu? É bem possível. Porque isso é muito forte.
para uma pessoa que, né, que teve um princípio de gestação, alguém ali do lado, e essa pessoa não vinga para te dar a vida que ela não vai viver. Isso é muito forte para a alma. Então, assim, isso marca realmente as pessoas mais sensíveis, elas passam a vida sentindo que falta algo, sem encontrar a sua inteireza, sem encontrar a sua força. Mas você pode resolver isso honrando essa pessoa que não ficou na vida e vivendo a sua vida da melhor maneira, fazendo algo de bom com a sua vida. Mas enquanto você não toma consciência e não está pronto para pegar esse bastão de duas vidas que viraram uma só, você vai ter uma boneca. Tem muita gente que sempre compra roupas em dupla. Também já vi isso muito em constelação. A pessoa passa a vida comprando sempre duas roupas. Não sei se vocês já viram isso. Sempre roupa em dupla, tudo que compra é em dois, em dois, em dois. Aí um dia vai fazer uma constelação, ninguém sabe desse detalhe, e ali aparece uma irmã gêmea, um irmão gêmeo, que a pessoa perdeu. Às vezes perdeu na barriga, né? Às vezes a mãe nem sabe que eram, né, gêmeos gemelados. Gêmeos ali que estavam juntos e um foi absorvido pelo outro. Isso é natural. Mas a nossa alma sente e carrega essa informação. Gente, a nossa alma, o nosso corpo, nosso DNA não esquece. A nossa mente, que é um pouco mais limitada, né, essa mente pessoal, não a grande mente universal, a mente de Deus, mas essa nossa mente pessoal, ela é um pouco mais limitada, então ela esquece. E ela precisa esquecer. Assim, é um mecanismo também de renovação, o esquecimento. Então, dentro disso que a Nilza está falando, né, que ela tem medo de falar, é importante, Nilzinha, que você tenha amor também, né, por essa limitação, porque na hora que tiver que romper essa barreira, que você estiver pronta para romper essa barreira, você vai romper, né? Eu, por exemplo, eu tive toda a minha infância, sei lá, até meus 12 anos, eu não conseguia me relacionar com as pessoas, né? Com as pessoas da minha idade, nem com adulto, com ninguém. Eu também, né, vivia em sítio, então isso ajudava, agravava esse quadro de ser reclusa. Até que eu sofri tanto com isso, é importante também entrar no sofrimento e na dor. Eu senti tanta dor e sofri tanto com essa incapacidade de me relacionar, de me comunicar, que um belo dia eu falei, não dá. Ainda bem que essa cura eu vivi bem cedo, assim. Eu falei, não dá. Eu quero virar outra pessoa. Eu quero viver outro arquétipo. A gente também pode fazer isso, né? Eu vivia o arquétipo da reclusa, da bicho do mato, né? Da silenciosa, né? Da tímida. E aí, de repente, eu falei, não, cansei desse arquétipo. Chega. Vou viver agora o arquétipo da popular. Vou viver o arquétipo da aventureira, que também nos habita. Todos esses arquétipos nos habitam, né? E você pode acessar esses arquétipos se você tem um autoconhecimento, se você tem essa auto-observação. Você pode agora, nesse momento, já observar a sua vida, né? Tem momentos que você vive mais o arquétipo da mãe, o arquétipo da sedutora, o arquétipo da esposa, o arquétipo da guerreira. Tudo isso nos habita, gente. Deixa eu ver, acho que entrou aqui mais uma pergunta. E essa constelação de ontem, deixa eu falar pra vocês, pra quem não sabe, toda primeira quarta-feira do mês, eu sempre vou confirmar botando um banner no Instagram. Toda primeira quarta-feira do mês, eu vou estar fazendo um encontro que eu faço já há muitos meses, mas antes era toda quarta-feira, eu não tô podendo fazer toda quarta. Então, uma vez por mês, eu tô fazendo um encontro onde eu sorteio uma constelação. E ontem a gente teve uma constelação muito forte, muito forte. Foi linda, assim. Campo profundo, amoroso, de inclusão dos não nascidos. E eu quero fazer uma live só sobre a nossa relação com os não nascidos. Essa live tá na minha cabeça há muito tempo. Deixa eu abrir aqui a caixinha. A Aline fala, né? A pergunta, ou fala, deixa eu ver. Ingra, tenho uma desconexão com a minha mãe que não consigo curar, mas existe amor.
Sinto que foi algo no parto, na gestação. Como aceitar algo que não sei o que é? Faço terapia há anos para descobrir isso. Isso é medo do novo? Só leia se for do tema. Oh, que amor, Aline. Sim, é super do tema. Então, primeiro é importante dizer que não é uma receita de bolo, né? Assim, não existe uma fórmula para ser aplicada para todos os casos. Porque imaginem, cada pessoa, cada indivíduo é um universo à parte, inserido no grande universo do seu próprio sistema, da família pessoal, que está inserido num outro universo, que é o sistema da família humana, dentro de um outro universo, que é o sistema solar, digamos assim. Então, assim, é um microcosmos dentro do macrocosmos, assim, cada pessoa é um fractal desse todo, né? Então, assim, é muita complexidade, não pode existir uma receita de bolo, uma fórmula. Se alguém te trouxer uma fórmula, uma receita de bolo, desconfie, porque, olha, é difícil isso existir, né? Porque é muita complexidade, né? Se a pessoa for com uma receita de bolo, uma fórmula, ela vai estar minimizando e sendo superficial com algo que é muito mais profundo. Mas o que eu posso te dizer, Aline, é que você, primeiro, a constelação familiar é uma ferramenta de contato com esse campo, com essa dimensão das dinâmicas ocultas, né? Então, assim, isso é uma ferramenta, você já pode saber disso, né? Porque o campo é uma dinâmica que acontece, né? Esse campo de consciência unificado é uma dimensão oculta e é uma dimensão sutil. Não é essa dimensão aqui das relações. E quando você coloca uma pessoa para te representar e uma pessoa para representar sua mãe, essa pessoa está livre de todos os julgamentos, de toda a racionalidade, de todas as resistências mentais. Essa pessoa não sabe de nada. Ela vai canalizar os sentimentos reais do que sua alma realmente sente e a alma da sua mãe realmente sente. Então ela vai trazer informações puras, essenciais da relação sua com a sua mãe, que não passa pelo racional. Então, o que eu quero dizer com isso? As psicólogas, os psicólogos ajudam muito a trabalhar, né? As psicoterapias ajudam muito a pessoa a trabalhar, mas tá sempre conectado com o mental, e o mental carrega julgamento. Gente, não tem jeito. Faz parte dessa mente pessoal o julgamento e a crítica. A mente pessoal funciona através do julgamento e da crítica. Ela é assim. Então, assim, não tem como ser diferente, né? A gente tem que respeitar o limite da nossa mente também. Enquanto que a ferramenta da constelação e até outras terapias holísticas, mas eu conheço a constelação, ela vai numa outra dimensão, que é a dimensão da alma do sistema. Então, ela, sabe, assim, ela passa por baixo desse campo das críticas e do julgamento. E ela consegue atuar de uma maneira mais livre, né? Porque a crítica é uma barreira de liberação. O julgamento é uma barreira de liberação. Então, o que eu quero te dizer é que tem a ferramenta da constelação, mas isso tudo existe dentro de você. Então, você pode acessar dentro de você qual é a dor, qual é a origem da dor. E saiba que a origem dessa dor, dessa desconexão, pode ser o seu nascimento, pode ser o seu parto, mas você pode ter herdado uma desconexão que a sua mãe também teve com a sua avó. Percebe? Você pode estar repetindo um padrão de desconexão que é da sua ancestralidade. Ou talvez a sua avó tenha tido com a sua bisavó. E como essa desconexão não foi resolvida, ela veio para você. Olha só que coisa incrível, gente. Se a gente não faz o nosso trabalho, o nosso dever de casa, aquilo se repete para os nossos filhos e para os nossos netos. Então, assim, eu vou dizer para vocês, assim, honestamente, uma das grandes motivações de eu querer resolver tudo que eu puder, porque eu também tenho limites, né? Todos nós temos, é pensar no meu filho. Assim, eu não quero conscientemente, né, coisas que eu conheço, né, que eu posso melhorar, eu não quero deixar para o meu filho.
Eu amo meu filho. Assim, ele vai ter outros desafios na vida, né? Eu não quero deixar desafios que eu podia ter superado e não superei por preguiça, né? Preguiça espiritual. Gente, preguiça espiritual é uma das causas da nossa infelicidade, da nossa falta de autorrealização. Então, é trabalho, sabe? Mas é esse trabalho que dignifica, que engrandece a nossa vida, que nos dá força, que nos dá esse sentido de autorrealização profundo e real e verdadeiro. É esse trabalho. Por isso, antes de começar a live, me veio a música, né? Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar. E a Deus do céu vamos agradecer. O que é esse mar? Esse mar é esse mergulho nas nossas águas profundas. Tem 1 hora que a gente está nessa live incrível. Quero agradecer a energia de vocês, a vibração de vocês que eu recebi aqui, que vocês estavam aí correspondendo a todo esse caminho que eu trouxe, né, que eu preparei para trazer para vocês hoje. Trouxe muita coisa para a gente refletir, né? Tem muito mais, claro, a gente aí traz para uma outra live. Quero dizer para vocês que toda semana eu vou fazer essa live Raio de Sol, que é esse raio de luz, de lucidez, né, para a nossa vida. Esse raio de sol tá entrando na minha vida e pode entrar também na vida de vocês através das perguntas também que vocês estão trazendo. E essas perguntas eu vou incorporando e trazendo para a minha experiência, para a minha narrativa, né, para essa linha de raciocínio que é a minha própria vida, né, esse caminho de iluminação, né, das sombras. Porque as sombras não estão aqui para serem iluminadas mesmo. Esse é o nosso trabalho aqui na vida. O que é que eu vim aqui fazer? O que é que eu vim aqui fazer de importante, né? Não é só viajar, me divertir, tomar banho de cachoeira. Isso é maravilhoso. Mas tudo isso tem a ver com algo muito mais profundo e muito mais significativo, que é a nossa evolução, que é o nosso amadurecimento. Tem mais uma coisa aqui na caixinha de pergunta, eu vou olhar o que é. Deixa eu ver. Não, acho que eu já tinha lido. Acho que eu já tinha lido sim. Ah não, a Aline disse gratidão, foi isso. Gratidão também, Aline, Nilza, pela participação. E uma outra pergunta que eu consegui ler aqui no chat. Estou muito feliz de estar aqui na casa dos meus pais, rodeada dos quadros de Chico Liberato. Na próxima live Raio de Sol, vou mostrar aqui para vocês o livro de poesias que a minha mãe está lançando. Estou muito feliz por ela. Meu segundo livro, A Natureza Oculta Iluminada, eu dediquei à minha linhagem feminina, todas as mulheres do meu sistema que são artistas, continuam sendo artistas, vibram no campo da família, toda a arte, toda a expressão artística que elas carregavam e carregam dentro do sistema. E tudo isso me deu força também para me tornar uma artista, né? Me empurrou para viver esse sonho da arte. Então, eu honro todas elas e materializo também essa gratidão. Isso é importante. Amores, um beijo grande, gratidão. Até a próxima.